Oi, meus amores, tudo bem? Hoje é dia de ciências, da aula de ciências, né? E nós vamos falar hoje sobre as plantas. Então, pega seu livrinho lá e coloca na página 40. As plantas. Os vegetais são encontrados distribuídos por todo o planeta, apresentando-se como formas, tamanhos e cores variados. Observe, aí vai estar aqui, ó. Alguns vegetais não possuem flores, frutos nem sementes. São exemplos das samambaias e dos musgos. Aí a outra imagem. O maracujá é um exemplo de planta que possui flores, frutos e sementes. As plantas são consideradas seres vivos por realizarem diferentes funções necessárias à sua sobrevivência, ou seja, têm necessidades vitais, assim como os animais. Elas respiram, nutrem-se, reproduzem e morrem, ok? Então, as plantas, que nem os animais, nasce, morre, reproduz e morre, ok? Fotossíntese. Vamos lá entender o que é fotossíntese. Diferentemente dos animais, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso, são classificadas como seres autótrofos. Então, o que quer dizer? Que elas produzem seu próprio alimento, ok? E isso é chamado de autrótrofos. Esse processo de nutrição dos vegetais é chamado de fotossíntese. Além dos vegetais, as algas e algumas bactérias também são capazes de realizar a fotossíntese. A produção do alimento acontece na folha, que possui uma substância chamada clorofila, responsável por absorver energia do sol necessária para que ocorra a fotossíntese. Então, ó, na clorofila, elas recebem a luz, né, do sol para ocorrer a fotossíntese. A clorofila também é responsável por conferir a cor verde dos vegetais. Ainda são encontradas nas folhas pequenas aberturas que se abrem e fecham, permitindo a entrada e a saída de gases utilizando na fotossíntese. São os estômatos. É através dos estômatos que ocorre a entrada e a saída do gás carbônico, oxigênio e o vapor de água. Então, ó, são pequenos, né? Como se fossem umas aberturas assim, umas boquinhas, né? Que abrem e fecham, não é impossível ver, que entra o gás carbônico, o oxigênio e o vapor de água. Aí na página 41, veja como acontece a fotossíntese. 1. Os minerais e a água entram na planta pelas raízes e são levados através do caule até as folhas. 2. É por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico do ar. 3. Na presença da luz ocorre a fotossíntese. 4. Resultado desse processo, formação de um tipo de açúcar, a glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. 5. A glicose é distribuída por toda a planta e o oxigênio é liberado para o ar. A fotossíntese ocorre na planta durante o dia e a noite. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese sob o efeito da luz solar. Por quê? Porque necessita da luz solar, né? Muito bem. Então, esse é o processo de como ocorre a fotossíntese. Respiração e transpiração das plantas. As plantas, assim como vários outros seres vivos, também precisam respirar. No processo respiratório, os vegetais retiram o oxigênio do ambiente e liberam o gás carbônico. A troca dos gases entre a planta e o meio ocorre através dos estômatos. Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que vivem.
Vamos lá, olha aqui o exemplo. Oxigênio entrando, gás carbônico e vapor descendo. As árvores utilizam na respiração parte da quantidade de oxigênio que elas produzem durante a fotossíntese. É também por meio dos estômatos presentes nas folhas que as plantas transpiram, liberando parte da água absorvida pelas raízes. A transpiração ajuda a manter o equilíbrio de água no vegetal. Agora nós vamos para a atividade. 1. Complete as frases usando as plantas que estão no quadro abaixo. Glicose, luz solar, autótrofos, fotossíntese, sais minerais, água e gás carbônico. Nós vamos completar essas palavrinhas de acordo com o que a gente entende de cada letrinha aqui, da A, da B, da C, ok? Número 2. Numere na sequência correta as etapas da fotossíntese. Lembrando lá das etapas da fotossíntese que a tia Andressa falou, nós vamos numerar 1, 2, 3, 4, ok? Agora na página 43, número 3. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Fábrica de oxigênio. Vários seres vivos produzem e fornecem oxigênio para a atmosfera, absorvendo-a com esse gás tão importante para a vida no planeta. Mas qual o tipo de ambiente no planeta que mais produz o oxigênio? Costuma-se imaginar as grandes florestas, devido ao fato de possuírem muitas árvores, como a Amazônia. Só que essas árvores consomem grande parte do oxigênio que produzem durante a respiração. Na verdade, mais da metade do oxigênio produzido no mundo vem do mar. As algas marinhas são as responsáveis por produzirem cerca de 55% desse oxigênio, contribuindo para a manutenção da vida, inclusive a nossa. A. Por meio de qual processo os seres vivos citados no texto produzem o oxigênio? Aí nós vamos lá procurar. B. O que acontece com o oxigênio produzido pelas árvores nas grandes florestas? Vamos lá no textinho e vamos procurar. Agora, número 4. Leia as afirmações abaixo e descubra que componente da planta elas se referem. A. Substância que confere a cor verde às plantas. Qual é? Tá lá naquele texto que a gente leu. B. Pequenos orifícios presentes nas folhas que se abrem e fecham, permitindo a entrada e a saída de gases e vapor de água. Também está lá no texto. 5. Represente no espaço abaixo o processo de fotossíntese. Vocês vão desenhar e pintar o processo de fotossíntese, ok? Agora na página 44. 6. Ricardo fez um experimento com um dos vasos de planta de sua mãe. Ele cobriu o vegetal com uma bolsa plástica, amarrando-a na base do caule. No fim, veja o que aconteceu. De onde vieram as gotas de água que se acumulam no plástico? Explique. Lembra que nós vimos lá que as plantas elas soltam o vapor d'água? Então, de onde você acha que vieram? Né? Então, vamos lá. 7. Observe as imagens a seguir. A primeira imagem e a segunda imagem. Em qual dos locais mostrados o ar deve ser mais fresco? Por quê? A outra bolinha. De onde vem a água liberada na transpiração dos vegetais? De onde você acha? A gente falou isso, ok? Então, essa hoje foi a nossa aula sobre as plantas. No próximo vídeo, a tia Andressa vai mostrar para vocês como plantar Vou fazer uma plantação de alpiche aqui para vocês num copinho plástico, tá? Uma colherzinha de alpiche e planta. E terra, tá? E eu quero que vocês reproduzam em casa também, que eu quero ver, tá bom? Aí a gente vai fazendo as imagens durante a semana para ver como nossas plantinhas estão.
ok? Aí na próxima aula, a tia Andressa vai mostrar a dela e vocês a de vocês. Beijos! Um pouquinho só de alpiche, um copo plástico, terra. Aí eu peguei 2 olhinhos, ok? E uma canetinha pra gente fazer nosso copinho bonitinho. Então vamos lá. Ó, vou pegar o copinho e vou fazer já, ó. Vou fazer uma boquinha. E vou colar nossos olhinhos. Ok? Aí vou colocar um pouquinho de terra. E vou colocar, ó, uma colher de alpiche. E depois completar com a terra. Ó, assim, ó como ficou, ok? Completei com a terra. Aí nós vamos colocar um pouquinho de água. Nós vamos regar com um pouquinho de água. E vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ok? Combinado? Vamos aproveitar, né, e falar que amanhã, no dia 5, é o dia do meio ambiente. E que nós devemos preservar a natureza, não jogar lixo nas ruas, nos rios, nos mares. E fazer o que nem a gente está fazendo. Plantar árvores, plantar flores, folhas, né? Para que o nosso planeta seja bem melhor. Então é isso aí, ó. Um grande beijo e até amanhã.